Abram suas Bíblias, por favor, quem tiver aí, por favor, tanto de papel quanto a virtual, né? Telefone. Quantos trouxeram Bíblia aí de papel? A Bíblia normal. Amém? Amém. Glória a Deus. Oi? Espera aí um pouquinho. Abra sua Bíblia no livro de Jó. Jó 1. Um texto muito oportuno para a gente que vai falar de família, né? Como eu venho comentando aqui, é o mês da família, então a gente vai falar de alguém muito especial na Bíblia, que era muito apaixonado com a família, né? E muito cuidadoso, zeloso com a família, né? Amém? Vocês acharam? Só botar uma Bíblia no copo, já vou ler com os irmãos aqui. Vamos lá? Todo mundo a postos? Vamos lá. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente ao seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Que palavra, né? Quando a gente lê um texto desse, quando a gente, às vezes lê um texto desse, a gente tem a família, a gente fala assim, caramba, eu precisava ter um pouco de lucidez mais igual a Jó, assim, um pouco mais de amor com Deus, né? O temor dele era tão grande com relação a pecar contra Deus, que seus filhos poderiam ter pecado contra Deus, que ele reunia eles depois do banquete e fazia um holocausto, apresentava um holocausto para que, caso eles no íntimo pensassem em alguma maldade, Deus ali os purificasse. E Jó, a Bíblia diz que ele era um homem íntegro diante de Deus. O que é ser um homem íntegro diante de Deus? Alguém que tem temor, alguém que ama a Deus, alguém que tem zelo por Deus, pelas coisas de Deus. E a Bíblia fala que ele se desviava, o homem reto se desviava do mal. Eu lembro que eu falei isso uma vez com a irmã Beth, a irmã riu. Ela falou assim, eu gostei da palavra. Eu falei, mas eu aprendi isso lá com Jó. Que eu falei com ela, eu lembro que quando a irmã Beth era viva, muitos aqui conheceram a irmã Beth, né? E eu falei isso com ela, falei, irmã Beth, eu comentando algum assunto, falei, irmã Beth, acabei me desviando do mal. Aí ela riu, eu falei assim, é porque Jó se desviava do mal. O que é se desviar do mal, né? Se desviar do mal é quando você vê que o perigo do mal está diante de ti, está diante de você, mas você tenta fugir dele, você não vai ao encontro dele. Por quê? Porque você está protegido, você está com o escudo da fé, você está protegido por Deus. Você tem no seu coração algo que é especial. O Espírito Santo de Deus que nos alerta, né, do perigo que está constante diante de nós, para que a gente não venha pecar. Então a gente acaba fazendo o que Jó fazia, né, no caso, né, se desviava do mal. O texto diz que ele era um homem sincero, reto e temente a Deus e se desviava do mal. Jó não era perfeito, no sentido de nunca errar. Não é sobre isso, tá, gente? É sobre a gente reconhecer que nós precisamos de Deus, é reconhecer que todos os dias nós precisamos estar diante dEle. Senhor, se eu pequei, se eu fiz alguma coisa ruim, errada, que não te agrada, Senhor,
tem misericórdia de mim, Senhor, me perdoa. Mas com sinceridade de coração, né, com integridade de coração, buscando o Senhor e estando sempre diante do Senhor. E Jó fazia isso. Isso é um ótimo, nós temos lá, eu falo assim que a Bíblia, ela não esconde nada. Ela fala as coisas lindas que acontecem, mas tem muita coisa também que acontece de errado aqui, que aconteceu de errado, a pessoa às vezes sofreu as consequências, né? Ou então voltou atrás. É um livro que nos orienta, é um livro que nos ensina a viver o dia a dia, todos os dias, né? A palavra de Deus é um livro que nos ensina, que nos orienta. Eu falo que é manual de instrução. Aí minha esposa fala assim, não fala que é manual de instrução, não. Porque quando você compra um fogão lá, uma geladeira, você joga o manual fora e vai tentar instalar do seu jeito lá e você acaba fazendo tudo errado. Porque você não olhou no manual. E a Bíblia não, a Bíblia você tem que estar olhando. E é justamente o que a gente faz. Quando a gente não olha no nosso manual de vida, quando a gente deixa de olhar constantemente no nosso manual de vida, nós vamos errar. Porque nós vamos fazer aquilo que o nosso coração deseja. Nós vamos fazer aquilo que nossos olhos estão alcançando. Nós vamos fazer aquilo que é gostoso, é aprazível ao nosso coração. E muitas das vezes, isso pode nos levar a pecar, né? A gente não pode ser seduzido, né? O coração do homem é enganoso, diz a palavra de Deus. Se ele não for, né, dirigido por Deus, se ele não for guiado pelo Senhor. Então, ele se desviava do mal. Ele era sincero, um coração verdadeiro, alguém sem máscara, né? Porque ele fazia tudo. E ele era reto, ele tinha uma conduta justa diante do Senhor. Temente a Deus, né? Reverenciava a Deus, né? Que governava as decisões dele. Deus governava as decisões dele. Desviava-se do mal, não negociava jamais com o pecado. Jó jamais negociava com o pecado. E nós, como cristãos, também jamais devemos nos negociar com o pecado. Porque sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente está pedindo as coisas de Deus, ou entregando, colocando diante de Deus, mas tem coisas nas nossas vidas que precisam ser tratado. Parece às vezes que não é pecado, mas é algo que nos afasta da presença de Deus. Porque geralmente quando você fala em pecado, você vai pensar logo que a pessoa está fornicando, que a pessoa está traindo, que a pessoa está fazendo alguma coisa. Não, tem coisas simples nas nossas vidas que é pecado, que é a gente se desviar da presença de Deus, que é a gente tirar o trono de Deus da nossa vida e colocar outra coisa como trono para a nossa vida. Vamos botar aí um mal necessário que a gente tem hoje aí, o celular. Quanto tempo nós perdemos vendo porcaria no celular, que as coisas que a gente acaba de rir lá, fica vendo, estou falando por mim. E às vezes nós deixamos de observar o que está escrito na palavra de Deus. Deixamos de ler a palavra de Deus. Usamos pouco a palavra e usamos mais o celular. Aí entra aquele texto, né? Buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. E muitas das vezes nós às vezes fazemos ao contrário, né? Negligenciamos isso e não observamos que nós estamos pecando contra Deus, porque eu estou gastando mais meu tempo com coisas externas, com coisa para aprazível aos meus olhos, do que ao meu coração diante do Senhor. Então muita gente quer as bênçãos de Deus, mas não quer o caráter que agrada a Deus, né? Mas não quer o caráter que agrada a Deus. Uma aplicação para a nossa vida, por exemplo, integridade não é o que mostramos em público, é o que somos quando alguém não está olhando, né? Quando alguém não está olhando, e onde eu ando, onde você está olhando, eu às vezes procuro observar muito isso, porque você fica bem assim, eu não tenho a minha vida vamos dizer assim, vou botar aqui algo que eu possa detalhar melhor. Eu não boto a minha vida como se eu estivesse preocupado comigo, com a minha pessoa, mas com alguém que eu estou servindo, com alguém que eu represento, porque alguém vai dizer, ó, lá vai Lucimar. Quem é Lucimar? Lucimar, ele é servo de Deus, ele é da igreja, o pessoal geralmente fala isso, né? Aí vai lá, eu estou fazendo uma besteira no trânsito, eu estou fazendo uma outra besteira em outro lugar, né? E as pessoas estão apontando para a gente. Aí vai dizer assim, mas vem cá, você não erra? Você não pode errar? Não, não é sobre errar, é o que nós estamos falando aqui, não é sobre errar. É sobre você reconhecer que está errado e voltar a andar perante Deus de acordo que agrade a Deus. E muitas vezes nós queremos agradar a Deus. Já me peguei várias vezes fazendo alguma coisa e depois aquilo caiu de mim.
né? Falei, poxa vida, eu não devia ter feito aquilo porque eu sou um servo de Deus e não devia ter feito aquilo. Não algo tão grave assim, mas algo que as pessoas vão apontar para você. Fulano está na igreja, olha lá o que ele está fazendo. Geralmente nós somos uma carta de Deus para o mundo, sabe? Eu vejo assim, porque quando alguém aponta para você, quando alguém aponta para a gente, que a gente é cristão, é porque eles querem ver algo diferente em nós. Eles querem ver nós sendo discípulos de Cristo. Eles querem ver nós andamos parecidos com Cristo, jamais iguais, porque nós jamais chegaremos à estatura de varão perfeito como Cristo chegou, né? A não ser que o dia que a gente chegar diante do Pai lá, que a gente for convocado para estar diante dele, mas aqui na terra não. Nós somos imitadores de Cristo, nós imitamos a Cristo. Então, se nós imitamos a Cristo, nós teremos que ter o maior zelo possível com a palavra, com a escritura a qual a gente está vivendo. Então, Jó vivia dessa forma. Então, o que a gente entende? Que quem constrói a vida apenas quem constrói a vida apenas no que possui, desaba quando perde tudo. Né? Jó tinha tudo. Jó, você viu que no início já tinha 3.000 juntas de boi, não sei quantos mil camelos, ele tinha muita coisa. Né? Se fosse hoje aí, ele tinha não sei quantas frotas de carro, ou de avião, ou de navio, ou qualquer coisa assim, porque a riqueza daquela época era o que eles tinham, né? Eram os 3.000 juntos de camelos, de boi, e cabra, etc., muita coisa que eles tinham. Mas ele não estava preocupado, ele não tinha o coração naquilo que ele tinha. Porque se fosse o caso, ele deixava os filhos fazer farra à vontade e nem se preocupava com Deus, né? O Deus Criador, a qual ele temia. Então, quem constrói a vida em Deus permanece mesmo quando tudo muda. Olha só, porque quando você fala alguma coisa assim, que aconteceu muito grave na vida, e que Deus restaurou tudo isso, a primeira coisa que você pensa é no livro de Jó, né? Para ele chegar depois diante de Satanás chegar diante de Deus e falar assim, está vendo lá meu servo? Né? Deus falou para ele, está vendo lá meu servo? Mas também, tudo que você faz por ele lá, é óbvio que ele vai estar te agradecendo muito tempo, né? Aí ele fala o que para Satanás? Ele fala, não, você pode tocar no que você quiser dele lá, só não toca no meu servo não, só não toca na vida dele, né? Só não pode tocar na vida de Jó. Então vocês conhecem a história de Jó, né? O que foi feito da história de Jó, aonde ele chegou, na poeira, ali, né, cheio de ferida, perdeu tudo, perdeu a família, perdeu tudo que ele tinha, mas não perdeu uma coisa, a sua fé no Senhor, a sua esperança no Senhor. Essa é uma lição muito grande para nossas vidas. Quando a gente acha que perdeu tudo, Deus vai dizer para você, você ainda tem tudo, porque você ainda tem Deus na sua vida. Você tem Deus no seu coração. Às vezes as coisas do mundo podem significar tudo para alguém que não conhece a Cristo verdadeiramente, para alguém que não nasceu de novo da água e do Espírito, como, né, foi falado para Nicodemos ali. Então, mas é bom a gente entender isso, que Deus, para nós, Ele é tudo em nossas vidas. Pode faltar tudo, mas jamais a presença de Deus pode faltar nas nossas vidas. Tanto que os amigos de Jó tentaram tirar ele da presença, né? Falando um monte de coisa lá, a mulher dele falou, amaldiçoa o teu Deus e morre, e etc e tal, mas ele ficou ali, não, por fim, eu creio no Senhor que por fim o meu Redentor se levantará. Né? E todo mundo conhece essa história linda e maravilhosa do Jó. Então, Jó, ele era um pai espiritual dentro da sua casa, né? Eu costumo falar sempre aqui, talvez não aqui, mas o que eu entendo bem da palavra, é que, né, Juarez, nós como pais, né, Silvinho, essa turma toda que está aqui, Wagner também não está aqui, né, mas ele é pai, toda essa turma aqui que já é pai, nós somos sacerdotes dentro do nosso lado, da nossa casa. Nós é que cuidamos da vida espiritual dos nossos filhos, se é que nós vivemos uma vida na presença de Deus, né? O Caizinho está crescendo aí, o Juarez, estou usando, desculpa aí, Juarez, como exemplo aí, Caizinho está crescendo, o Juan também está um grandão aí já na obra aí, ou seja, está acompanhando os passos do pai, vai acompanhando as coisas boas que o pai está fazendo, né?
E assim sucessivamente, provavelmente a Helena depois vai acompanhar também, né? Que a mãe gosta de cantar, isso pode aflorar nela depois também, na questão do canto e etc. E já está dançando. Então, quer dizer, tudo isso aí. Então, nós somos espelhos para os nossos filhos. Quando nós plantamos coisas boas, nós vamos colher coisas boas. Não tem como você plantar coisa ruim e colher coisa boa, ou vice-versa, né? Então, nós somos a figura paterna, nós somos espelhos dos nossos filhos em casa. Então, eles acabam se espelhando na gente, para poder agir de maneira, né, que agrade a Deus. Então, ele era um pai espiritual dentro de casa. Os filhos de Jó celebravam junto, depois de cada ciclo de festa, Jó se levantava cedo e oferecia sacrifício. Ele dizia, talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Ele nem falou, olha, meus filhos pecaram, não, talvez eles tenham pecado, então de antemão já vou apresentar isso diante de Deus. E, então, isso revela algo muito forte. Jó não cuidava apenas do patrimônio da família, ele cuidava da vida espiritual da família. Algo muito precioso, algo muito valioso para ele, né? E eu vejo muito isso quando, em famílias, quando você está cuidando da vida espiritual do seu filho, quando você está sempre conversando com ele, perguntando aí como é que você está, como é que está seu coração, como é que está a sua vida, né? Como é que está a sua fé, a que nível está a sua fé, porque às vezes a gente fala assim, né? Tem aquele, está lá no meio, a fé às vezes está lá em cima, às vezes está, né? Às vezes ela está meio um pouco baixa, mas depois ela novamente sobe de novo. Assim como a gente recarrega um celular, nós recarregamos a nossa vida no Senhor também, a nossa vida espiritual no Senhor. Mas de que maneira, Lucimar, nós carregamos a nossa vida espiritual no Senhor? Quando nós nos aproximamos diante dEle todos os dias, orando, buscando o Senhor, lendo a Tua palavra, falando com Ele, ouvindo também o que Ele tem a falar conosco através da palavra, né? Então, tudo isso faz com que nós nos alimentemos e cresçamos também espiritualmente, né? Sejamos recarregados todos os dias, né? Quando nós lemos e aplicamos a palavra de Deus nas nossas vidas. Famílias fortes não nascem por acaso, são edificados por oração, vigilância e consagração, né? Lembrei daquela música agora. Quero consagrar o meu lar a ti. Já ouviram? Isso é que vocês conhecem, né? Não é muito, né? Que é o nosso futuro, como é que é? Para te servir, né? Lindo essa música, né? Quero dedicar o meu lar a ti, eu e minha casa serviremos a Deus. Eu acho lindo essa música, né? Nós cantamos até na nossa célula agora, né? No meio da família, nós cantamos na nossa célula lá. Então é algo assim maravilhoso, porque você vai edificar a sua casa, né? Você está cuidando da sua casa. Eu falo assim que quando você cuida da criança, quando você orienta a criança no caminho que ela vai andar, é bom para nós, é bom para os pais. Você sabe por quê? Mais tarde você não vai ter problemas com o seu filho já adolescente e adulto. Você não vai ter problemas nenhum com ele, né? Porque você está cuidando dele desde a base, desde criança, desde de pequeno ali, ensinando o menino no caminho que ele vai andar, para quando ele crescer, ele não se desviar desse caminho. E isso, a gente tem visto isso em vários lares, em várias casas. Os pais, né, sendo edificados e edificando a sua casa também na presença do Senhor, seus filhos. Ou seja, a fidelidade de Jó era constante. O versículo 5 termina dizendo assim, assim o fazia Jó continuamente. Esse detalhe é decisivo. Jó não buscava Deus apenas em momentos especiais. Não era simplesmente uma fé emocional ou ocasional, não, nada disso. Era uma constância. Todos os dias ele fazia isso, todos os dias ele apresentava o Senhor. E Satanás ficou com raiva daquilo ali, né? Não, também você faz tudo por ele, é óbvio que ele vai, né? Ele falou, não, pode fazer o que você quiser com ele, mas deixa ele lá. Mas Jó se manteve fiel, fiel até o fim. E ele falou o quê? Eu creio que por fim o meu Redentor se levantará e virá ao meu favor, meu socorro. Não perdeu a sua fé, perdeu todos os seus bens e perdeu algo mais precioso que nós temos na nossa casa, que são os nossos filhos, né? A nossa família. Ele perdeu também. Perdeu não, porque ele ganhou depois em dobro, né? A gente entende a história e Deus multiplicou todas as coisas na vida de Jó. A gente fazia até uma brincadeira assim,
lá no seminário, que a gente fala assim, quantos filhos Jó teve? Aí o pessoal fala, teve 10. Ele fala, não, ele teve 20. Porque os 10 que o Senhor tomou já eram dele, já era de Jó. Ele só deu mais 10 a ele, né? E é verdade, só deu mais 10, né? Eram filhos dele, já eram filhos dele, então ele deu mais 10 a ele. Então ele teve 20 filhos, né? Por isso que a gente fala que, a Bíblia fala que Deus multiplicou tudo na vida de Jó. E tudo foi multiplicado realmente na vida de Jó, né? Então, Jó era o seguinte, a força espiritual não nasce da experiência isolada, ele nasce da fidelidade diária nossa. Essa disciplina silenciosa que prepara alguém para suportar dias difíceis, né? É por isso que a gente precisa se preparar. Assim como o soldado se prepara para ir para a guerra, ele treina, ele treina, ele treina, nós precisamos nos preparar em casa também, como pais, porque os dias maus vão chegar. A Bíblia fala que tem dias maus, né? E os dias maus vão chegar. Mas se chegar, a sua provisão, desculpa aqui o que eu vou falar, a sua provisão espiritual vai estar cheia. Porque você é uma pessoa que busca a Deus. A sua casa é uma casa que busca a Deus. Você é uma pessoa que teme a Deus. Você é uma pessoa que está constantemente diante do Senhor, buscando ao Senhor. Então a sua casa vai estar sempre cheia da provisão divina na sua casa. Às vezes a gente pode estar falando de provisão também, né, material, porque Deus providencia, né? A Bíblia fala, né, que nós não precisamos correr atrás das bênçãos de Deus, porque a Bíblia fala que as bênçãos do Senhor, se nós andamos na presença do Senhor, se nós caminhamos na presença do Senhor, as bênçãos do Senhor nos alcançará. Olha só que interessante, né? Por quê? Porque você está sendo íntegro, você está sendo reto e você está sendo uma pessoa temente a Deus, buscando ao Senhor em todo tempo. É isso que a gente tem que aprender. Então, concluindo aqui, antes de permitir a prova, Deus mostrou o caráter de Jó, né? Isso ensina algo essencial. A crise não cria caráter. A crise revela o caráter da pessoa, né? Para saber exatamente quem é. A crise, ela revela o nosso caráter. Até que ponto eu estou preparado em estrutura para receber uma crise na minha vida, né? Quando o sofrimento chegou, Jó permaneceu porque já havia uma vida construída em temor, integridade e comunhão com Deus. Se a prova chegasse hoje, ela encontraria em nós uma fé momentânea ou uma vida firmada em Deus? Isso é uma pergunta para nós, para cada um de nós, tá? Para a gente refletir, não é para você me responder não, reflita isso dentro do seu coração e fale com Deus cada um, comente com Deus, Senhor, eu preciso ter um pouco mais dessa fé de Jó aqui para me entender isso, para me chegar a esse ponto, a esse nível, né, de comunhão, de integridade, de estar firmado verdadeiramente em Deus. A pergunta é, se a prova chegasse hoje, ela encontraria em nós uma fé momentânea ou uma vida firmada em Deus? Essa é a pergunta. E nessa noite, como família, nós estamos aqui para celebrar o Senhor, agradecer a Ele por todos os seus feitos e por muita coisa que Ele vai fazer ainda na nossa casa, no nosso meio. Eu creio no nome de Jesus. E eu quero convidar a você aqui, nesta noite, para vir aqui na frente orar comigo. Se você tem alguém na sua casa, na sua família, alguém que está precisando muito de oração, um filho, uma irmã, um parente, alguém que esteja enfermo, doente, ou até mesmo em drogadição, que eu não sei, eu não conheço a vida de ninguém, né? Alguém que esteja verdadeiramente em perigo nesse momento, vou dizer assim, em perigo espiritual nesse momento. Está mais correndo perigo na vida. Eu gostaria de convidar aqui à frente, nesta noite, você que está se sentindo, que não tem essa fé de Jó, não está ainda firmado, como Jó, né, fala aqui, né, e receber tudo isso, mas entender que o propósito de Deus vai além das minhas vontades, do meu querer, do meu agir, e é isso que Deus quer mostrar para nós, que Ele é muito maior do que qualquer dessas coisas que possam acontecer aqui. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar então nesta noite, mais uma vez. Pai amado, Deus bendito, obrigado, Senhor, meu Deus. Esta noite, ó Pai, eu quero te pedir, Senhor, acrescenta a minha fé, meu Deus. Acrescenta, Senhor, eu preciso, Senhor, ter minha fé acrescentada, Pai, para que eu possa, Senhor, verdadeiramente, Senhor,
confiar em Ti, Senhor, sem ficar nervoso, sem ficar agitado, ó Deus, no meu coração, porque de um fim de semana, Pai. Ô Jesus, abençoa, Deus, a vida dos meus irmãos, Senhor. Cada coração aqui nesta noite, Pai, que se encontra, Pai, destruído, Pai, que se encontra, ó Deus, triste, abatido, Pai. Ó Senhor, e até mesmo, Pai, corações aqui feridos, Pai. Ó Deus, eu sei que tem, Senhor, eu sei que tem, Pai. Mas só o Senhor pode curar, só o Senhor pode tratar, só o Senhor pode limpar, Senhor, essas feridas, Pai. Só o Senhor pode trazer novamente a vida, Pai. Só o Senhor pode trazer novamente esperança, Pai, para esses corações, meu Deus. Ó Pai, abençoa, Senhor, cada lar, Senhor, mais uma vez eu peço, Pai, cada lar representado aqui nesta noite, Pai, que a Tua mão poderosa, Senhor, esteja cuidando, Senhor, de cada um, meu Deus, em todo tempo, em todo momento, Pai. Ó Deus, no nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Pai, que vive e reina, Senhor, não só hoje, mas para todos sempre. Amém, Jesus, amém. Encerramos então aqui nosso culto, nosso período de oração.